Aninha, há 2 anos, o Instituto do Coração, que é do Hospital das Clínicas, que pertence à USP, iniciou os estudos da Multicovax, a primeira vacina em spray nasal contra a Covid em desenvolvimento aqui no Brasil. E nós, da Rádio Bandeirantes, inclusive, fomos a primeira emissora que teve acesso ao protótipo do imunizante. Eu trouxe isso aqui no Bora Brasil com você, com o Joel da Atena. A gente mostrou, é um imunizante que é até bem semelhante aos descongestionantes nasais que são vendidos na farmácia. A gente mostrou aqui para o nosso ouvinte. Essa reportagem foi exibida em setembro e, na época, o INCOR estava na esperança do Ministério da Saúde liberar novos recursos para o estudo, que até corria o risco de ser paralisado. E olha, a boa notícia é que isso, felizmente, não aconteceu. E é por isso que a gente conversa agora com o médico Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR e responsável pelos estudos da Multicovax. Boa tarde, doutor. Um prazer falar com o senhor. Oi, doutor. Boa tarde, prazer voltar a falar com vocês duas. Queria saber então, doutor, se esses recursos foram aprovados pelo Ministério da Saúde, se essa quantia já foi disponibilizada, o que o senhor pode nos atualizar? Olha, o que eu posso dizer para vocês é que ciência no Brasil é sempre com muita emoção. E assim, nos últimos dias do ano, quando parecia que todos os recursos estavam bloqueados, houve o desbloqueio, o Ministério da Saúde liberou 30 milhões para nós, que é um dinheiro bem razoável, se nós formos ver para o Brasil, mas para o desenvolvimento de uma droga é o mínimo que a gente precisa e vai dar um impulso muito grande no nosso desenvolvimento. Hoje mesmo, agora de manhã, há pouco, eu tive reuniões com o pessoal que está colaborando conosco no Brasil e no exterior para fazer essa parte determinante que é nós conseguirmos obter o produto fabricado em boas práticas de fabricação que permita o ensaio em humanos. Pois é, essa é uma parte importantíssima, né, definitiva para que esse estudo vá à frente ou não, doutor. Qual que é a expectativa para que esses testes, então, comecem? E sendo um pouco ansiosa até, já dá para a gente ter uma previsão de quando, na expectativa de vocês, essa vacina pode estar pronta para uso? Você imagina, se você é ansiosa, imagina o nosso grupo fica ansioso e que a gente quer absolutamente que tudo ocorra o mais rapidamente possível. Tudo dando certo, até o fim do primeiro semestre, a gente começa os ensaios em humanos, que eu acredito que sejam muito rápidos. Eu pretendo, até o fim do ano, ter uma resposta definitiva e termos essa vacina. Lembrando, né, que essa vacina ela foi toda ela pensada para ser uma vacina nasal, para que a gente induza uma resposta imune na mucosa nasal e, com isso, a gente impeça a infecção. Então, os indivíduos, o vírus vai parar de circular, porque se ele não consegue infectar a mucosa, ele não circula. E será, no meu entender, a única forma que nós teremos de controlarmos completamente a pandemia. Então, a efetividade é maior. Desculpa, só para entender isso, Bruna. Hoje, as vacinas que a gente toma, elas não impedem totalmente a contaminação, mas evitam, na maior parte das vezes, o caso grave da Covid. Essa vacina não. Ela tem como intenção, então, acabar com a possibilidade de contaminação, é isso? É exatamente isso. Esta é a proposta. As vacinas atuais são excelentes, mas elas geram anticorpos, geram células que são circulantes e elas impedem que o vírus que consegue entrar na nossa mucosa, que entra no nosso nariz, quando ele entra na circulação, ele não causa doença grave. E é o que nós estamos vendo agora, né? Mesmo agora com a variante Ômicron, o que nós temos observado é que tem muita gente que tem tido resultado positivo de teste, mas não tem tido doença grave. Alguns têm, os que têm comorbidades, os mais velhos, os que não estão vacinados, podem sim ter doença grave agora, e isso é um alerta à população. Mas o que a gente quer é que a doença pare, que a gente realmente volte ao normal. Para isso, o vírus tem que parar de circular. Para parar de circular, ele tem que parar de infectar o nariz. E é isso que nós estamos buscando. Por enquanto, doutor, esses testes foram feitos em animais, né? Nos ratinhos ali que a gente vê em laboratórios. Quais que foram os resultados que vocês viram? Como é que esses animais se comportaram com o protótipo dessa vacina? Então, os resultados que a gente tem, se eu for fazer, digamos, 3 anos de experimentação em 10 segundos, é assim,
essa vacina que a gente escolheu depois de muitos testes, ela induz uma resposta imune muito forte no nariz e a produção da imunoglobulina, do anticorpo específico de mucosas, que é a imunoglobulina A. E induz também uma resposta celular muito forte ali no lugar do nariz. Mas não é só no nariz, também em todo o organismo. Ela induz uma resposta em todo o organismo. E essa resposta, a gente sabe que é fundamental, porque a gente induz anticorpo chamado neutralizante para neutralizar o vírus. E quando nós fazemos o desafio, ou seja, quando nós pegamos esses animais imunizados e colocamos o vírus ativo em animais suscetíveis, né, a gente consegue mostrar que existe proteção. Então, esta vacina protege no modelo animal. Nós temos que mostrar agora que ela protege também no modelo humano e há muitos indícios de que isso vai ocorrer. E como é que devem funcionar esses testes em humanos? A gente já sabe, eu disse aqui, a gente teve acesso ao protótipo ali do imunizante, então a embalagem ela é até semelhante, né, doutora? A um descongestionante nasal, aquele que a gente encontra na farmácia, quando costuma ficar ali com o nariz entupido, congestionado, espirra de um lado, do outro. É mais ou menos dessa forma o teste com humanos, né? Então uma espirrada de cada lado, aí para um tempinho, observa. Como é que isso vai funcionar na prática com humanos? A maneira que nós temos de instilar no nariz é a mesma, seja o que for, né? E você descreveu muito bem. Então, a ideia é que nós venhamos a dar 2 doses dessa vacina. Então, você faz uma instilação em cada narina, espera aí 20 dias, faz outra instilação, e aí, a partir daí, uma semana depois, a gente acredita que o indivíduo já vai estar protegido. Como é que a gente testa? O que a gente sabe, por exemplo, hoje em dia, existe muita gente que está circulando aí na rua que tem o vírus, que está positiva com o vírus, porque o vírus ele está disseminando e as pessoas estão passando uma para as outras, umas ficam doentes, outras não ficam doentes, outros ficam doentes graves, etc. Mas o grau de positividade está grande. O que nós vamos mostrar é que os indivíduos que receberam essas 2 instilações no nariz, eles não têm o vírus. Simplesmente não tem o vírus. Para isso a gente tem que testar muita gente e a gente, na época, vai convocar as pessoas para testar. Eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar a convocar essas pessoas para participarem como voluntários para a gente mostrar que funciona. Então, e essa é uma dúvida que a gente ficou pensando aqui, doutor, em relação a como encontrar essas pessoas também, né? Porque a gente está no momento da pandemia, a pandemia não acabou, mas a gente tem uma maioria da população vacinada ou que já teve contato com o vírus. Então, é um momento diferente dos primeiros testes da vacina, quando muita gente, inclusive, tinha uma vontade gigantesca de se oferecer como voluntários, porque estava todo mundo querendo sobreviver, querendo ser vacinado, querendo que a gente tivesse uma vacina logo para que a gente saísse logo desse buraco, infelizmente, que a pandemia nos enfiou. Então, quero saber quais vão ser os critérios para esses testes, se vocês imaginam que vai ser fácil encontrar essas pessoas, inclusive quem são essas pessoas. Vai ter idoso também? Vamos ter crianças no meio desse público que vai fazer parte dos testes? Muito boa pergunta. Eu vou até recrutar, você pode trabalhar comigo. Você está com a ideia certíssima pode de como me chamar. É que Inclusive, aceitamos a ser voluntárias, viu, doutor? Exatamente. Mas, então, veja, essa vacina, tendo em vista o momento atual da pandemia, vai ser uma vacina de reforço. Não é para quem nunca foi vacinado, porque a população brasileira está quase toda ela vacinada. E nós vamos testar como reforço para nos proteger contra essas variantes Ômicron, que andam por aí e impedir a infecção. Então, nós vamos pegar pessoas da população que sejam voluntárias e que possam receber a instilação, que é completamente inócua, não tem agulha, não tem nada, e que pode ser observadas. Quem é que vai se oferecer para fazer isso? Nós acreditamos que a população brasileira vai querer mostrar que nós conseguimos desenvolver uma vacina nossa e que essa vacina vai poder ser utilizada aqui no Brasil, talvez com uma regularidade anual, e que seja simplesmente uma instilação nasal e que não tenha que ser uma agulha. Eu tenho milhares de pessoas que me escreveram que gostariam de ser voluntários. Então, nós contamos, né, com a bondade das pessoas de quererem participar nesse estudo, que não vai ter risco nenhum e que vai protegê-las de ter uma infecção
por Ômicron, essas variantes que estão surgindo por aí. E só para a gente fechar, doutor, quando que essas pessoas devem começar a ser recrutadas? Como que esse processo vai ser feito? De repente, pelo próprio site do INCOR, a pessoa faz uma inscrição, vai precisar pessoalmente? Quando que isso deve acontecer? Isso deve acontecer na metade do ano e aí nós vamos amplamente divulgar como é que as pessoas se inscrevem. Estamos organizando várias formas para que as pessoas se inscrevam. E eu tenho certeza que você vai me ajudar a divulgar isso, para que a gente consiga ter esse resultado o mais rapidamente possível. É o que a gente quer também, até porque a expectativa é essa, né? De que a gente necessite incluir essa vacina no calendário anual de vacinações do SUS. A nova ministra da Saúde já falou sobre isso também. Quanto mais vacina, melhor, né? Quanto mais opção, melhor. E olha, que bom, viu, doutor, falar aqui com o senhor, conte sempre com a gente, para que pesquisas como essa sejam divulgadas, para que a gente continue investindo em ciência aqui no Brasil. Isso é importante. E essa é uma vacina que é considerada uma aposta e é uma vacina que pode finalmente tirar a gente dessa condição da Covid. Então, obrigada, doutor. Quando conversei com o senhor em setembro, confesso que saí do INCOR um pouco apreensiva, com uma vacina que poderia ser paralisada, e a gente, felizmente, começa o ano num cenário muito diferente. Então, parabéns pela pesquisa, obrigado por ter falado aqui conosco. Nós conversamos na Rádio Bandeirantes com o Jorge Calil, médico, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, responsável pelos estudos da Multicovax. Um ótimo ano para o senhor, doutor. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. E não esqueça, acreditar sempre, desistir jamais. E assim é que nós continuamos aqui.